O sinal piscava no console principal. Não era um erro comum. Uma leitura de energia vinda de coordenadas vazias. O vazio interestelar, mapeado há anos como estéril, sem estrelas próximas. A nave Estelar 5A flutuava em silêncio, seus motores em hibernação, a missão de observação astronômica em pleno curso. Eu, Capitã Lyra-Voss, observava a tela, sozinha na ponte, como planejado. A tripulação de suporte estava em criogênese, acordando apenas para turnos essenciais. Mas isso não fazia sentido. A leitura surgiu do nada. Um pulso de radiação gama, fraco, mas preciso, localizado a apenas 0,2 unidades astronômicas adiante, distância que a nave poderia cobrir em horas, se precisasse. Mas o mapa estelar, projetado em holograma ao meu lado, mostrava apenas o breu. Nenhum corpo celeste, nenhum resíduo de supernova, apenas o nada que nos separava da borda da galáxia. Passei a mão pelo painel de diagnóstico. Sistema, verifique integridade dos sensores. Minha voz ecoou baixa na cabine pressurizada. O AI da nave, uma voz sintética calma, respondeu após uma pausa de 2 segundos. Sensores operacionais em 98%. Anomalia confirmada. Fonte não identificada. Não era um glitch. Eu havia calibrado tudo antes do lançamento 6 meses atrás, da órbita de Marte. A missão era simples: mapear flutuações quânticas no espaço profundo, coletar dados para o modelo unificado da física, sem riscos, sem encontros. Mas agora o pulso repetia, mais forte, como se respondesse à minha atenção. Levantei-me devagar, o ar reciclado carregando um leve cheiro de ozônio. A ponte era um casulo de metal e luzes suaves, janelas blindadas mostrando o infinito negro salpicado de pontos distantes. Ativei o scanner de longo alcance. Nada. O pulso não se movia, mas crescia. Uma assinatura que não combinava com nada no banco de dados. Nem buraco negro, nem pulsar de nêutrons. Algo irregular. Comunicação com a Terra era o próximo passo. Apertei o botão do transmissor. Base central. Aqui Estelar 5A. Anomalia detectada em setor 47 alfa. Solicito confirmação de dados. Silêncio. O atraso era esperado. 12 minutos para a luz viajar até a Terra. Mas o receptor piscava vazio. Nenhum eco de sinal de volta. Tentei o relay lunar. Mesma coisa. Instável? Não. Os painéis indicavam transmissão enviada. Sentei-me novamente, o coração batendo um pouco mais rápido. Era só uma leitura. Podia ser poeira cósmica ou um erro no alinhamento. Mas por que agora? Por que aqui, onde o espaço era mais vazio que o vácuo absoluto? Olhei para o cronômetro da missão. Dia 187. Metade do caminho. A criogênese mantinha a equipe. O engenheiro Marco, a astrofísica Lena, adormecidos, alheios. Acordá-los seria prematuro, desperdício de recursos. O pulso veio de novo. Desta vez, acompanhado de uma vibração sutil na estrutura da nave. Não era mecânica, como se o casco respondesse. Levantei os olhos para a janela principal. O breu lá fora parecia mais denso, como se engolisse a luz das estrelas distantes. Uma ilusão, eu disse a mim mesma. Pressão do isolamento, meses sozinha, com apenas o AI como companhia. Mas o sensor de movimento secundário apitou. Algo no radar passivo. Uma sombra? Não, uma forma. Breve, a 01A agora. Desapareceu antes que eu pudesse focar. Aí, isole a fonte. A voz sintética. Processando. Forma não catalogada. Sugestão. Manobra de evasão. Evasão? Para quê? Não havia nada mapeado, mas o pulso pulsava em sincronia com o meu pulso acelerado. Levantei-me, ajustando o traje. Caminhei até o console auxiliar, verificando logs. O primeiro pulso havia surgido exatamente quando eu olhava para o mapa vazio. Coincidência? O atraso da comunicação se estendia. 15 minutos agora, sem resposta. Tentei o canal de emergência. Base, urgência, anomalia ativa. Presença não identificada. Nada.
O silêncio da nave se aprofundava, o zumbido dos sistemas vitais, o único som. Senti um frio na nuca, como se olhos invisíveis observassem através das paredes de titânio. Isolamento absoluto, milhões de quilômetros de nada, e algo ali, reagindo. Voltei à janela. O breu se movia? Não, mas uma silhueta, por um instante, cruzou o canto da visão, escura, alongada, como uma estrutura retorcida contra o vazio. Desapareceu. Pisquei. Ilusão óptica. O sensor confirmou. Eco residual. Não era vazio. Algo além do mapeado. Tentei normalizar. Aí, rode simulação de interferência solar. Mas o pulso crescia, irregular, como uma respiração. A missão continuava, mas agora com uma dúvida. E se não fosse um erro? E se fosse algo que nos encontrara primeiro? Os minutos se arrastavam. O holograma do mapa piscava, atualizando. A forma retornou, mais próxima. 005 UA. Não se movia como matéria conhecida. Parecia esperar. Eu hesitei em acordar a equipe. Pressão, erro humano. Mas o silêncio da comunicação pesava. Estávamos sozinhos, ou não. O pulso invadiu os alto-falantes, um chiado baixo, quase inaudível, como um sussurro do vazio. Levantei a mão para o painel de criogênese. Ainda não. Observar mais. Mas o desconforto se instalava. Uma certeza crescente de que o desconhecido nos via. E reagia. Enquanto o breu se fechava, uma pergunta pairava. O que aconteceria se eu desviasse o curso? A missão dependia disso. Mas ignorar. Ignorar poderia ser o erro final. O pulso pulsou de novo. Mais perto, decidi não acordar a equipe ainda, não sem mais dados. O pulso ecoava nos sensores. Um ritmo irregular que se infiltrava no zumbido constante da nave. Sentei-me de volta na cadeira da ponte, os dedos tamborilando no braço do assento. Era só uma flutuação. Poeria interestelar carregada, talvez. Ou um eco de radiação de fundo cósmico distorcido pelo vácuo. Eu me convenci disso. Missões como essa exigiam paciência. Anomalias eram comuns no espaço profundo. O mapa estelar piscava inocente, coordenadas vazias, confirmadas pelo banco de dados da Terra. Ativei o protocolo de calibração secundária. Aí, inicie diagnóstico completo dos arrays de detecção. Inclua verificação de ruído ambiental. A voz sintética respondeu devagar, como se o próprio sistema hesitasse. Iniciando. Tempo estimado, 7 minutos. Esperei, os olhos fixos na janela principal. O breu lá fora era absoluto. Estrelas distantes reduzidas a pontos frios, imóveis. Nenhum movimento. Nenhum sinal de que algo nos observava. Mas o frio na nuca persistia. Um formigamento que subia pela espinha. Isolamento. Meses de silêncio. E agora isso. Meu corpo reagia antes da mente. Os minutos se esticaram. O holograma do mapa atualizava em ciclos lentos. Linhas de dados fluindo como veias luminosas. Nada. O pulso não retornava. Levantei-me, alongando os músculos tensos sob o traje. Caminhei até o painel de vida, checando os níveis de oxigênio e temperatura. Tudo nominal. A nave Estelar 5A era uma fortaleza flutuante, projetada para anos de solidão. Eu era treinada para isso. Pressão psicológica era o maior risco, não entidades invisíveis. E baixinho, um som seco na cabine vazia. Paranoia, simples assim, mas então o apito. Baixo, insistente. O scanner de partículas detectou outra emanação. Fraca a 0,03 unidades astronômicas agora, mais próxima. O pulso não era idêntico ao primeiro. Esta vez, carregava uma modulação sutil, como ondas de rádio entrecortadas. Aí, análise espectral. A resposta veio fragmentada. Frequência não padronizada. Padrão. Irregular. Sem correspondência em arquivos. Irregular. A palavra pairou no ar. Por que irregular? Matéria conhecida seguia leis, leis que eu conhecia de cor. Tentei o transmissor novamente. Base central.
Estelar 5A, segunda anomalia confirmada. Dados enviados. Confirmação urgente. O atraso agora chegava a 18 minutos. Nenhum retorno. O relé lunar piscava offline, um erro de sinal que eu nunca vira antes. Estática crepitava no canal, como se o vácuo interferisse, ou algo bloqueasse. Sacudi a cabeça. Não. Era o posicionamento da nave, talvez um alinhamento com campos magnéticos distantes. Normalizar, foque nisso. Caminhei até a sala de observação adjacente, uma câmara com painéis transparentes reforçados. Ativei as luzes externas, feixes que cortavam o breu por quilômetros. Nada, apenas partículas de poeira dançando preguiçosas. Mas no canto da visão, um brilho? Não. Pisquei e sumiu. Ilusão. O isolamento brincava com os sentidos. Lembrei das simulações de treinamento. Dias sem companhia, o cérebro preenchia vazios com sombras. Voltei à ponte, o coração ainda acelerado. O AI terminara o diagnóstico. Sensores calibrados. Anomalia persiste. Recomendo monitoramento contínuo. Monitoramento, claro. Ajustei os sensores para a varredura ativa, enviando pulsos de radar de baixa intensidade. O mapa holográfico tremeu, atualizando. E lá estava, uma silhueta vaga, A002UA. Não uma forma sólida, mas uma distorção. Como o ar ondulando no calor contra o vazio gelado. Desapareceu em segundos, deixando um rastro de eco nos logs. Aí, isole a imagem. A tela piscou, reconstruindo, linhas curvas, retorcidas, sugerindo estrutura. Não natural, não humana. Parecia intencional. Como se respondesse ao meu radar. Sentei-me, as mãos úmidas apesar do ar controlado. A missão era observação quântica, não caça a fantasmas. Mas isso reagia ao meu escaneamento, ao meu olhar. Tentei racionalizar. Talvez um fragmento de sonda perdida, de missões antigas, ou detritos de colisão cósmica, girando em padrões erráticos. Mas o pulso veio de novo, mais forte, invadindo os monitores com um chiado que ecoava nos alto-falantes. Baixo, quase rítmico, como um chamado, o desconforto se aprofundava. Olhei para o painel de criogênese. Marco e Lena adormecidos, vitais estáveis. Acordá-los agora seria admitir falha, desperdício, mas sozinha as dúvidas se multiplicavam. E se a comunicação não voltasse? E se isso crescesse? O holograma piscava, a distorção retornara, imóvel, esperando. Não se aproximava, mas não recuava, como se nos estudasse. Levantei-me devagar, ajustando o colarinho do traje. Caminhei até a janela, pressionando a palma contra o vidro frio. O breu parecia pulsar em sincronia. Uma estrela distante piscou. Ou foi bloqueada. Por um instante vi de novo. A silhueta, alongada, cruzando o feixe de luz externa. Escura, mas com contornos que sugeriam ângulos impossíveis. Desapareceu antes que eu pudesse gravar. O sensor confirmou. Detecção visual breve. Não catalogada. Aí, grave tudo. Prioridade máxima. A voz sintética. Gravando. Anomalia em ascensão. Ascensão. A palavra me gelou. Voltei ao console, os dedos voando sobre os controles. Iniciei uma manobra sutil, ajustando o vetor da nave em 0,5 graus. Teste. Ver se reagia. O pulso respondeu imediatamente, mais intenso, como protesto. A vibração retornou ao casco, sutil, mas perceptível. Não mecânica, como se o vazio respirasse. A comunicação finalmente crepitou. Uma voz fragmentada da base, Estelar 5A. Interferência, confirme posição. Cortada, incompleta. Meu pulso acelerou. Eles ouviram, mas o atraso se estendia. Tentei responder. Anomalia ativa, presença detectada, solicito protocolo de contingência. Nada, silêncio de novo. Sentei-me, o peso do isolamento pressionando. A forma no holograma piscava, mais definida agora. Estrutura retorcida como raízes em um solo invisível. Não se movia, esperava.
E eu, no centro disso tudo, questionava cada decisão. Normalizar falhara. A repetição irregular confirmava. Não era erro, era presença. Algo além do mapeado nos encontrara. E agora reagia a cada passo meu. O chiado nos alto-falantes baixou, quase um sussurro. O breu lá fora se fechava, estrelas mais frias. Hesitei no painel de criogênese. Acordar? Ou observar sozinha no silêncio que se tornava hostil. A dúvida crescia, uma certeza sombria. Estávamos sendo observados, de perto. E o próximo pulso seria o último aviso. O chiado nos alto-falantes se dissipou devagar, deixando um silêncio que pesava mais que o vácuo lá fora. Eu me afundei na cadeira da ponte, os olhos grudados no holograma. A estrutura retorcida piscava, imóvel a 0,02 unidades astronômicas. Não se aproximava, não recuava, como se esperasse uma decisão minha. Meu dedo pairava sobre o painel de criogênese, mas recuei. Ainda não. Dados insuficientes. Acordar Marco e Lena agora seria pânico disfarçado de protocolo. Eu era a capitã. Eu lidava com isso. O ar reciclado zumbia suave, um lembrete constante de que a nave respirava por mim. Estrelas distantes pontilhavam o breu, frias e indiferentes. Tentei focar na missão original. Flutuações quânticas, coleta de partículas, rotina. Mas o sensor apitou de novo, baixo e irregular. O pulso retornou, não idêntico aos anteriores. Desta vez carregava um eco harmônico, como se modulasse em resposta ao meu último escaneamento. Aí, compare padrões. A voz sintética demorou 1 segundo a mais. Diferenças de 12% na frequência. Evolução detectada. Fonte adaptativa. Adaptativa. A palavra me acertou como um soco no estômago. Matéria inanimada não se adaptava, não reagia às sondagens humanas. Ajustei o radar para pulso mais fraco, tentando não perturbar. O holograma tremeu. A forma ondulou, alongando-se ligeiramente, como raízes se esticando em solo invisível. Desapareceu por 10 segundos. Voltou mais nítida, mais próxima. 0,015 UA agora. Meu coração martelava contra o traje, isolamento absoluto, milhões de quilômetros de nada, e isso nos via. Levantei-me, as pernas pesadas. Caminhei até o console de comunicação, apertando o transmissor pela enésima vez. Base central, Estelar 5A. Anomalia em evolução. Fonte reage a escaneamentos, confirmação crítica. Estática crepitou de volta, mais densa. Fragmentos de voz. Posição. Evite. Interferência forte. Cortado. O atraso esticava para 20 minutos. O relay lunar piscava offline permanente agora. Bloqueio ou o vazio engolindo os sinais. Sacudi a cabeça. Não. Foque nos fatos. Mas os fatos se retorciam como a forma no holograma. Voltei à janela principal, pressionando as mãos contra o vidro reforçado. Ativei as luzes externas em pulso intermitente, feixes que varriam o breu como faróis em névoa. Partículas de poeira dançavam inofensivas, mas no limite do alcance algo cruzou. Breve, uma silhueta escura, não uma sombra, mas uma distorção que dobrava a luz ao redor. Ângulos impossíveis, como geometria de outra dimensão. Durou menos de 1 segundo. Pisquei e sumiu. O sensor visual confirmou. Detecção fugaz. Aí, reconstrua a imagem. A tela piscou, montando fragmentos. Curvas que não fechavam, bordas que se fundiam ao vazio. Não era detrito, não era natural. Parecia projetado para observar de volta. Sentei-me de novo, o suor frio escorrendo pela nuca apesar do controle térmico. Pressão psicológica, treinamento alertava para isso. Meses sozinha, o cérebro tecia ilusões do nada. Mas os logs não mentiam. Repetição irregular. Cada pulso um pouco diferente, como se aprendesse. Reagisse à minha hesitação. Olhei para o painel de criogênese. Marco, o engenheiro prático, questionaria cada leitura.
Lenan, com sua mente afiada, dissecaria os dados. Acordá-los traria sanidade ou pânico coletivo. Decisão minha. Erro humano sob pressão. O maior risco da missão. O pulso veio outra vez, mais baixo, quase um sussurro nos sensores. Vibração sutil no casco, como dedos traçando o metal de fora. Não mecânica. Intencional. O holograma atualizou. A forma se movia agora. Um desvio mínimo. Alinhando-se com nossa trajetória. Não nos seguia. Antecipava. Meu estômago revirou. Tentei uma manobra de teste, ajustando o vetor em 0,2 graus. Resposta imediata. O pulso intensificou. Chiado invadindo os alto-falantes com um tom que ecoava meu nome? Não. Imaginação. Mas o desconforto se enraizava, uma certeza sombria de que o desconhecido nos estudava, pacientemente. Caminhei pela ponte, o som dos passos abafado pelo piso acolchoado. A nave era um casulo, segura, mas o silêncio se tornava hostil, cada zumbido um possível aviso. Ativei as câmeras externas periféricas, telas secundárias acendendo com visões do casco. Nada, breu puro. Então, no feed da popa, um glitch. Uma forma se insinuou no canto da imagem, alongada, retorcida contra as estrelas. Bloqueou uma luz distante por um instante. Desapareceu. O AI registrou. Anomalia óptica confirmada. Estrutura não mapeada. Pare, respire. Eu me forcei a sentar, analisando os logs. Padrões emergiam. Os pulsos sincronizavam com meus comandos, reagiam à atenção, como se o vazio ganhasse vida quando olhado. Isolamento absoluto amplificava tudo, sem comunicação estável, sem âncoras. A Terra era um eco distante, talvez já esquecida. E se isso fosse o fim do mapeado? Algo além, esperando missões como a nossa. Hesitei mais uma vez no painel de criogênese. Acordar seria admitir fraqueza. Mas sozinha, as dúvidas se multiplicavam. O que se a forma se aproximasse durante o sono deles, ou pior, durante o meu? O pulso pulsou de novo, mais próximo. Um ritmo que imitava batidas irregulares, como um coração no breu. Enquanto o holograma piscava com a silhueta incompleta, uma pausa no fluxo de dados me fez pensar. Se essa tensão te prende como a mim, inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações do desconhecido. Agora, o chiado retornou, mais insistente. Levantei-me, os dedos trêmulos no controle. Decisão pendia. Observar ou confrontar o silêncio que nos cercava. A vibração cresceu, sutil, infiltrando-se nos ossos. O mapa estelar, outrora vazio, agora marcado por ecos. A forma esperava, paciente, e eu, no centro do casulo, sentia o peso de olhos invisíveis, não no breu, dentro, questionando cada escolha. O próximo pulso seria o divisor entre normalidade e o abismo além do mapeado. O chiado nos alto-falantes se transformou em um zumbido baixo, persistente, como se o vazio respirasse contra o casco. Eu me levantei da cadeira, o corpo pesado sob o traje, e caminhei até o painel de criogênese. Os dedos hesitaram sobre o controle de ativação. Acordar Lena, a astrofísica. Sua mente analítica cortaria o nevoeiro de dúvidas. Marco ficaria para depois. Ele era prático demais. Questionaria o hardware antes dos dados. Mas sozinha, o isolamento se enroscava na mente como arame farpado. Pressionei o botão. Aí, inicie descongelamento seletivo. Tripulante Lena Reis. Protocolo de emergência nível 2. A voz sintética respondeu com uma demora sutil. Iniciando. Tempo estimado. 45 minutos. Monitorando vitais. O painel acendeu, linhas verdes pulsando. Lena acordaria grogue, desorientada, mas necessária. Olhei de volta para o holograma. A forma retorcida ainda pairava ali, a 0,015 unidades astronômicas. Imóvel, esperando, como se soubesse da minha decisão. Sacudi a cabeça. Paranoia. O treinamento martelava isso. O cérebro isolado via padrões onde não havia. Mas os sensores não mentiam. O pulso retornou fraco, mas com uma modulação nova.
um eco que vibrava em harmonia com o zumbido da criogênese. Reagindo, adaptando. Caminhei pela ponte, o som dos passos ecoando vazio. Ativei as telas secundárias, feeds das câmeras externas rodando em loop. Nada além do breu salpicado de estrelas frias. O ar parecia mais denso, o reciclador trabalhando mais devagar, como se a nave sentisse o peso. Tentei o transmissor mais uma vez. Base central, Estelar 5A, acionando o suporte de tripulação. Anomalia persiste e evolui. Dados atualizados enviados. Estática densa, sem voz. O atraso agora ultrapassava 22 minutos. Fragmentos chegavam. Não confirme. Evite aproximação. Cortado. O relé lunar piscava vermelho permanente, bloqueado por campos magnéticos. Ou algo interferindo de perto. Uma nova dúvida se instalou. E se a forma não só nos observasse, mas nos isolasse? Sentei-me no console auxiliar, revisando logs. Os pulsos formavam um padrão irregular, mas crescente. Cada um mais complexo, como se testasse nossas respostas. O primeiro, simples radiação gama. O último, com harmônicos, que ecoavam frequências da nave. O zumbido dos motores em hibernação, talvez. Coincidência? Ou imitação? Meu pulso acelerou. Isolamento absoluto amplificava o medo. Sem âncoras da terra, cada sombra virava ameaça. Levantei-me de novo, aproximando-me da janela principal. Ativei o feixe de luz contínuo, um farol cortando o breu por quilômetros. Partículas de poeira giravam preguiçosas, inofensivas, mas no limite do alcance, algo se moveu. Breve. Uma manifestação rápida. A silhueta cruzou o feixe, não como sombra, mas como uma distorção que engolia a luz, alongada com ângulos que se dobravam de formas impossíveis, como se o espaço se retorcesse ao redor dela. Não era sólida, ondulava como raízes pulsando em um vácuo vivo. Durou 2 segundos, menos. Pisquei e sumiu, deixando o breu intacto. O sensor óptico apitou. Detecção visual confirmada, forma não euclidiana. Duração, 8 segundos. Meu estômago revirou, visível. Pela primeira vez, não só ecos ou distorções, algo real, incompreensível, como se respondesse ao meu olhar, revelando-se por um instante antes de recuar. Aí, isole e amplie a gravação. A tela principal piscou, reconstruindo fragmentos. Linhas curvas que não se conectavam logicamente, bordas que se fundiam ao nada. Não era detrito, não era ilusão. Parecia intencional. Projetado para ser visto, mas não entendido. Sentei-me, as mãos trêmulas no console. Consequência psicológica batia forte agora. Decisões se embaçavam. Acordar Lena era o certo? Ou eu a arrastava para isso? Multiplicando o pânico, erro humano sob pressão. O treinamento ecoava, mantenha o controle, mas o controle escorregava. O pulso veio de novo, mais próximo, a 001 UA. Vibração no casco, sutil, como toques leves do lado de fora. Não mecânica, como se testasse a integridade. Reagisse à minha hesitação. O holograma atualizou. A forma ondulou, esticando-se em direção à nave. Não agressiva, curiosa, como se nos estudasse. Aprendendo com cada comando meu. Uma dúvida nova surgiu. E se isso não fosse ameaça, mas convite? Algo além do mapeado, reagindo à presença humana pela primeira vez. Ou pior, e se imitasse nossas tecnologias, infiltrando-se nos sistemas? Verifiquei os logs de segurança, nenhum breach, mas o AI demorava mais nas respostas agora. Status do sistema? Nominal. Leve latência detectada. Latência, causada por quê? Caminhei até a câmara de observação, o coração martelando. As paredes de titânio pareciam mais finas, o silêncio hostil se aprofundando. Ativei os sensores de proximidade. Apito baixo. Algo roçava o perímetro externo, a 500 metros do casco. Não sólido. Uma onda. O pulso invadiu os alto-falantes. Chiado baixo, que ecoava como respiração irregular.
Parei, o frio subindo pela espinha. Isolamento. Observado, de dentro e de fora. A forma no feed piscava, mais definida, contornos que sugeriam olhos? Não. Imaginação. Mas o desconforto psicológico se instalava, questionando cada escolha. Desviar o curso, ignorar e prosseguir com a missão. Acordar todos? O erro poderia ser fatal. Voltei à ponte correndo, os passos ecoando urgentes. O painel de criogênese piscava. Lena, em fase final de descongelamento. 5 minutos. Aí, acelere se possível. Não recomendado, risco de desorientação. Desorientação, como a minha. Sentei-me, os olhos no holograma. A forma se moveu de novo, um desvio mínimo, alinhando-se perfeitamente com nossa trajetória. Antecipando. O chiado baixou, quase um sussurro, como se esperasse Lena acordar, para ver também. A comunicação crepitou de repente, voz fragmentada da base, Estelar 5A. Evite contato, fonte desconhecida. Retorne, cortado. Retorne, para onde? O atraso se estendia, sem coordenadas claras. Nova dúvida, e se a Terra soubesse mais do que admitia? Ou se o sinal fosse falso, imitado pela forma? O pulso pulsou em sincronia, vibração crescendo. O casco gemeu baixo, não de estresse, mas de resposta, como se a nave se comunicasse de volta. Lena acordaria em breve. Sua voz traria âncora, ou pânico. Eu me preparei, ajustando o traje. O breu lá fora parecia mais vivo, estrelas piscando como olhos distantes. A manifestação breve deixara uma marca, certeza de presença. Algo nos via, reagia. E agora, com Lena, as decisões mudariam. Mas o medo existencial se enraizava. E se isso nos mudasse primeiro? O chiado retornou mais próximo, um ritmo que imitava batidas humanas. Irregulares, esperando o próximo passo. No silêncio que se tornava prisão, hesitei. Observar. Ou confrontar o abismo que nos cercava, invisível, mas cada vez mais palpável. Lena emergiu da câmara de criogênese devagar, os olhos piscando contra a luz suave da ponte. Seu rosto pálido, marcado pelas linhas do tubo de suporte, carregava uma confusão grogue. Capitã. Vós? Quanto tempo? Sua voz saiu rouca, um sussurro arranhado pelo ar seco. Eu me aproximei, ajudando-a a se sentar na maca adjacente. O ar parecia mais pesado agora, o zumbido dos sistemas vitais ecoando como um pulso compartilhado. Dia 187. Anomalia, precisamos de você. Mantive a voz baixa, controlada. Não queria alarmá-la de imediato. Mas o holograma piscava ao fundo, a forma retorcida imóvel, como se observasse a cena. Ela esfregou os olhos, ajustando o traje amarrotado. Anomalia? Dados quânticos? Perguntou, inclinando-se para o console. Seus dedos voaram sobre os controles, puxando logs. Eu hesitei, olhando para a janela principal. O breu lá fora pulsava sutil ou era ilusão? A decisão de acordá-la pesava agora, um erro possível sob pressão. E se sua mente fresca visse o que eu não via? Ou pior, se o isolamento a contaminasse rápido? Não quânticos. Energia irregular. Reage. Expliquei, apontando o holograma. Ela franziu a testa, os olhos se arregalando ao ver a distorção. Isso não é natural. Frequências adaptativas, como se aprendesse. O pulso veio de novo, baixo, invadindo os sensores com um chiado que fez Lena se enrijecer. Vibração no casco, mais perceptível agora, como se a presença dela o estimulasse. Aí, status de Lena! Ordenei. A voz sintética demorou 2 segundos. Vitais estabilizando. Latência no sistema. 0,3 segundos. Latência crescente. Por quê? Lena se levantou devagar, caminhando até o scanner. Vamos recalibrar juntos. Pode ser interferência externa. Sua calma era uma âncora, mas eu via o tremor em suas mãos. Isolamento compartilhado agora. 2 mentes contra o vazio.
Mas o medo existencial se enraizava. E se isso nos dividisse em vez de unir? Ativamos o protocolo conjunto. Telas secundárias acenderam, feeds das câmeras externas rodando em sincronia. Nada no breu, estrelas frias, imóveis. Mas o sensor de partículas apitou. Proximidade, 400 metros. Anunciei. Lena congelou. Tão perto, ative luzes. Os feixes cortaram o escuro, partículas dançando. Então, no limite, a manifestação. Rápida, incompleta. A silhueta cruzou o feixe, ondulando como raízes em um fluido invisível. Ângulos que se dobravam engolindo luz por um instante. Não sólida, etérea. Desapareceu antes que pudéssemos focar. Lena engasgou. Meu Deus! Viu isso? Não é geometria euclidiana. Seu tom misturava fascínio e pavor. Eu assenti, o coração acelerado. Visível de novo. Reagindo à nossa atenção dupla, como se revelasse mais testando. Sentei-me, as consequências psicológicas batendo forte. Decisões se embaçavam. Acordar Lena era alívio ou erro, expondo-a ao desconhecido. Aí isole gravação, ordenei. A reconstrução piscou. Contornos que sugeriam extensão como se esticasse em direção à nave. Lena analisou, murmurando. Padrões harmônicos. Imita nossas emissões, olhe, sincroniza com o radar. Imita. A palavra me gelou, se adaptava, aprendia, observava não só a nave, mas nós. Dentro, o isolamento se aprofundava, o silêncio da ponte se tornando prisão. Tentei o transmissor. Base Estelar 5A. Tripulação ativa. Anomalia visual confirmada. Solicito orientação. Estática densa, voz fragmentada. Não aproximem, fonte, evoluir, cortado. 25 minutos de atraso agora. O relay piscava offline, isolados, completamente. Lena caminhou até a janela, pressionando as mãos no vidro. E se for uma relíquia, algo antigo, despertado pela nossa passagem? Sugeriu, mas sua voz tremia. Eu hesitei em responder. Pressão, erro humano. Uma de nós poderia errar, interpretar mal. Ou reage à observação, como o efeito quântico. Contra-argumentei, mas dúvida nova surgia. E se afetasse nossas mentes? Paranoia coletiva? O pulso retornou, mais complexo, chiado nos alto-falantes, ecoando como respiração dupla. Vibração no casco, sutil, mas constante. Como se respondesse à conversa. Lena se virou pálida. Sente isso? Não é mecânica. Confirmei com um aceno. Certeza crescente. Presença. Algo nos via de perto. Reagia às nossas palavras, aos nossos medos. Decidi monitorar de perto. Lena, ajude com o escaneamento passivo. Nada de pulsos ativos. Ela assentiu, sentando-se ao meu lado. Os dedos dela no console, próximos aos meus. Solidariedade frágil. Mas o holograma tremeu. A forma ondulou, esticando-se. 300 metros agora. Não se aproximava rápido. Esperava, como se soubesse que éramos duas. O AI interveio. Recomendo manobra de evasão. Proximidade crítica. Evasão? Para onde no vazio? Minha decisão pendia, influenciada pelo desconforto. Ignorar poderia ser fatal. Confrontar, arriscado. Erro sob pressão. O maior medo. Enquanto os sensores piscavam com ecos irregulares e o breu parecia se fechar ao nosso redor, pensei em como essa espera no desconhecido nos prende, como a mim e a Lena. Se essa tensão te fascina tanto quanto a nós, inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo nos mistérios do espaço profundo. Agora, o chiado baixou, quase um sussurro. Lena olhou para mim. E Marco, devemos acordá-lo? Hesitei. Mais uma mente, mais olhos para observar, ou mais pânico. O pulso pulsou em sincronia, vibração subindo. A forma no holograma se definiu um pouco mais, contorno sugerindo movimento interno, não agressivo. Curioso. Mas o silêncio hostil se instalava, questionando cada escolha.
Comunicação falhando, isolamento absoluto. E se isso nos mudasse, antes que pudéssemos entender? Caminhei até o console de vida, checando níveis. Tudo nominal. Mas o ar parecia carregado, como antes de uma tempestade em vácuo. Lena continuou analisando, murmurando sobre frequências não padronizadas. Isso não é de cá, além do mapeado. Disse, os olhos fixos na tela. Eu assenti, mas o medo psicológico crescia. Decisões se tornavam lentas, pesadas. Desviar o curso? Risco a missão. Acordar Marco? Desperdício se fosse erro. O sensor apitou. Proximidade 200 metros. Vibração constante agora, como toques leves no casco. O AI demorou na resposta. Latência, 0, 5 segundos. Sistemas sob estresse. Estresse, causado por quê? Imitação infiltrando? Olhei para a janela. O feixe de luz capturou um vislumbre breve. A silhueta mais nítida ondulando perto do perímetro. Ângulos impossíveis dobrando o espaço. Desapareceu deixando eco. Lena se levantou. Viu? Reage a nós. Sim, certeza, mas ambiguidade, ameaça ou fenômeno. O chiado nos alto-falantes modulou, ecoando vozes fragmentadas. Não da base, mas algo novo, baixo, ininteligível, como sussurro do vazio. Meu estômago revirou, consequência, dúvida em cada decisão. Isolados, observados. O próximo passo poderia ser o erro final, ou a revelação. No breu que pulsava, hesitei. A forma esperava, paciente. E nós, presas em sua sombra invisível. O sussurro nos alto-falantes se esticou, um fio tênue de som que se entrelaçava com o zumbido da nave. Lena se inclinou para o console, os olhos fixos na tela piscante, onde a forma retorcida ondulava como se respirasse. Capitã, a latência no AI está subindo. 0,7 segundos agora. Pode ser infiltração. Sua voz saiu baixa, um eco do medo que eu sentia na própria garganta. Eu hesitei, o painel de criogênese ainda aceso ao lado, convidando a próxima decisão. Acordar Marco. 3 mentes contra o vazio. Mas e se o erro fosse multiplicar o pânico? Isolamento absoluto já nos corroía, 2 presas em um casulo que se fechava. Passei a mão pelo rosto, o ar reciclado carregando um cheiro metálico, como ozônio antes de uma faísca. Faça o escaneamento passivo, Lena. Nada de sondas ativas. Vamos ver se reage à nossa quietude. Ela assentiu, os dedos dançando nos controles, com uma precisão que eu invejava. O holograma tremeu, linhas de dados fluindo lentas. A forma se moveu. Não um avanço brusco, mas um deslize sutil para 150 metros, imóvel depois, esperando, como se testasse nossa paciência. O pulso veio de novo, fraco, mas com harmônicos que ecoavam o ritmo dos nossos corações. Vibração no casco, constante agora, como dedos traçando o metal de fora. Não agressiva, curiosa, mas o desconforto psicológico se aprofundava, questionando cada respiração. E se isso nos mudasse devagar, infiltrando dúvidas como vírus? Lena se virou para mim, o rosto pálido sob as luzes suaves. Os padrões. Eles imitam nossas emissões vitais. Olhe aqui. Apontou para um gráfico secundário, picos irregulares alinhando-se com nossos monitores biométricos. Meu pulso acelerou. Reagia não só à nave, mas a nós. Observados de dentro, o silêncio da ponte se tornou opressivo. Cada zumbido um possível sussurro disfarçado. Caminhei até a janela, pressionando a palma no vidro frio. O feixe de luz externa cortava o breu, partículas de poeira girando inofensivas. Mas no limite, algo se insinuou. Breve, uma manifestação incompleta. A silhueta se esticou, ângulos dobrando o espaço como tecido rasgado. Não tocava o casco, rondava, ondulava, sugerindo extensão infinita, raízes que se ramificavam no vácuo. Desapareceu em um piscar, deixando o breu mais denso, estrelas distantes piscando como olhos que se fechavam. Aí, confirme detecção.
Minha voz saiu rouca. A resposta demorou 0,9 segundos. Confirmada. Forma em evolução. Proximidade 120 metros. Recomendo isolamento total. Isolamento. Ironicamente, já éramos isso. Lena se levantou, aproximando-se da janela. Viu os contornos, não euclidianos, como se o espaço se curvasse ao redor dela. E se for uma projeção, algo testando nossa realidade? Sua pergunta pairou, levantando uma dúvida nova. E se o desconhecido não fosse fora, mas uma falha em nós? Pressão sob o isolamento, erro humano se manifestando como entidade. Sacudi a cabeça, mas o frio na nuca persistia. Observados, pelo breu, pelos sistemas, por algo que reagia a cada dúvida nossa. Decidi. Acorde, Marco. Precisamos de olhos extras. Pressionei o botão, o painel acendendo com linhas verdes. Aí, inicie descongelamento para Marco Ruiz. Protocolo completo. A voz sintética veio fragmentada. Iniciando. Latência. Risco de... Cortado. O zumbido da criogênese começou, mas irregular, como se interferido. Lena franziu a testa. Isso não é normal. O processo está oscilando. Verificamos os logs. O pulso externo sincronizava com o ciclo de descongelamento, modulando a energia. Reagindo à decisão, como se protestasse ou imitasse, meu estômago revirou. Consequência imediata. Dúvida na escolha. Acordar era unir forças ou convidar o desconhecido para dentro? O transmissor crepitou de repente, voz da base emergindo da estática como um fantasma. Estelar 5A. Evitem todo contato. Fonte. Além do mapeado. Retorno imediato. Coordenadas. Fragmentos. Incompletos. 28 minutos de atraso agora. Tentei responder. Base, confirmem. Anomalia reage a comandos. Tripulação parcial ativa. Dados enviados. Nada. Silêncio denso. Relay piscando vermelho. Bloqueio total. Isolados. A forma no holograma ondulou, esticando-se para 100 metros. Vibração no casco intensificou. Um toque leve que ecoava nos ossos. O AI interveio devagar. Sistemas sob estresse. Latência. 2 segundos. Lena caminhou de um lado para o outro, o som dos passos abafado pelo piso. E se isso nos isolar para estudar, como espécimes? Sua voz tremia, o fascínio dando lugar ao pavor existencial. Eu assenti, sentando-me no console principal. As decisões pesavam agora, cada uma corda bamba. Desviar o curso arriscava a missão. Ignorar o casco. Acordar todos. Desperdiçava recursos sob pressão. Erro humano. O maior risco. O pulso veio mais complexo, chiado nos alto-falantes modulando em tons baixos. Quase palavras, ininteligíveis, como respiração coletiva. O holograma tremeu. A forma se aproximou para 80 metros, contornos sugerindo ramificações que se estendiam para a nave. Não tocava, rondava. Esperava Marco acordar, talvez. O painel de criogênese apitou. Marco em fase final? 10 minutos. Mas o processo vacilava, níveis de oxigênio oscilando. Aí, estabilize! Ordenei. Resposta lenta. Interferência. Externa. Adaptativa. Adaptativa. A palavra nos gelou. Lena parou, olhando para mim. Está aprendendo conosco. Cada comando nosso o fortalece. Dúvida nova. E se o desconhecido crescesse com nossa atenção? Como o gato de Schrödinger vivo pelo olhar. O breu lá fora parecia pulsar em sincronia. Estrelas mais frias, distantes, isolamento absoluto. Observados por algo que imitava nossas fraquezas. Ativamos as câmeras periféricas, feeds rodando em loop. No canto de um monitor, um glitch. A silhueta se insinuou breve, roçando o perímetro visual. Ângulos impossíveis dobrando a imagem, como se testasse as lentes. Desapareceu, mas o eco permaneceu nos sensores. Proximidade, 50 metros. Vibração constante. O casco respondendo com gemidos baixos. Não estresse mecânico, como ressonância.
Lena se sentou ao meu lado, as mãos trêmulas. O que fazemos agora? Manobra? Hesitei. Desvio poderia provocá-lo ou salvá-lo. Decisão sob pressão, mente nublada pelo desconforto. O chiado baixou. Sussurro que ecoava nossos nomes? Não. Imaginação. Mas o medo existencial se enraizava. E se isso fosse o fim do mapeado nos puxando para o além? Marco acordou grogue, tossindo no ar seco. Que? Diabos? Sua voz rouca quebrou o silêncio, mas o AI demorou na confirmação. Latência. 5 segundos. A forma no holograma se moveu, alinhando-se com a ponte. 30 metros. O pulso final veio, intenso, invadindo tudo. Vibração que nos sacudiu, chiado nos ouvidos como um chamado. Olhamos para a janela. O breu se curvou, a silhueta manifestando-se incompleta, estendendo raízes para o casco. Não tocava, observava. Nós três agora, presas em sua sombra. Comunicação morta, sistemas vacilando. Decisão pendia, prosseguir ou render ao desconhecido. A nave flutuou no vazio, pulsos ecoando irregulares. Algo além nos encontrara e esperava paciente no silêncio que se tornava eterno. Não explicação, apenas dúvida e o breu, vivo, nos engolindo devagar.